Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Ótimo. Eu convido a igreja agora para se ajoelhar, porque nós iremos falar com Deus. Pai de amor, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, por cada família aqui presente, aqui representada nesta manhã, para esta semana junto. Que o Senhor possa abençoar o pregador que trará a mensagem de hoje e que o Senhor possa nos iluminar nossas mentes através do Teu Santo Espírito, Pai. Esteja conosco no decorrer deste restante de sábado e que a Tua Santa Palavra possa tocar em nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço desde já, fundo do meu coração. Amém. Bom sábado, irmãos. Bom sábado. Acho que todos que já vieram aqui na frente alguma vez sabem que quando a gente faz uma programação dessa, todo mundo fica nervoso, né? E os jovens fazendo assim, ó, tremendo. Eu tô assim, né? Então, depois, eu até peço, né, para aqueles que realmente sentirem no coração, podem conversar aqui para saber como é que foi. É bom ter esses retornos, tá? Inclusive, todos os departamentos gostariam de ter um retorno. Não, como é que foi aquela programação? É sempre bom, porque a gente sempre vai evoluir. A gente não vai fazer essa apresentação só hoje, a gente vai fazer mais. E para evoluir nas próximas, a gente precisa do retorno de vocês, por favor, tá bom? Agora, nós vamos ter uma mensagem especial. O Félix veio na quarta-feira, vai trazer a mensagem hoje novamente. Peço que Deus te use. Félix, bem-vindo novamente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje a igreja é tão bonita hoje quanto estava na quarta-feira. Mas sinto falta de alguns rostinhos, que na quarta não vejo hoje, hein? Mas também vejo rostinhos novos, isso é bom. Bom, pessoal, parabéns para os jovens, a banda aqui, muito bonita, louvando, testemunho também, muito bonito, muito forte da irmã. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Bom, quem esteve aqui na quarta-feira, lembra que nós falamos sobre Pedro, sobre erros, né? Mas não só sobre erros, sobre o que nós escolhemos fazer após errarmos, né? Qual que é a nossa decisão. E hoje, como eu prometi para vocês, a gente falaria sobre o meu lugar no mundo. Esse é o tema do ano do Jovem Adventista, tá? É o tema que está sendo trabalhado. E, Davi, eu não sei se você vai ter isso aí. Bom, quando a gente fala sobre o nosso lugar no mundo, o que a gente pensa? Que o nosso lar não é aqui, não é verdade? Jesus, antes de ir, ele prometeu que voltaria para nos buscar. Mas, gente, vamos lá, vamos pensar friamente. Vocês concordam comigo que esse mundo, ele foi criado e pensado para nós? O que aconteceu? O pecado entrou, o mundo mudou, mas Deus ainda tem o sonho de que a gente habite nesse mundo. Os 1000 anos vão servir para purificar essa terra e nós vamos voltar para cá. Então esse mundo é o nosso lar. Não tem como a gente fugir disso. Mas o nosso lar é aqui. E a gente tem um verso da Bíblia em que, na oração de Cristo, ele fala: peço para que não os tire deste mundo, mas livra-os do mal. Então, aleluia. Esse é o nosso pensamento para hoje. Nós não podemos nos imaginar fora deste mundo, porque nós temos uma missão aqui. E ao descobrir que nós temos uma missão aqui, a nossa pergunta não deve ser onde que é o meu lugar no mundo, mas nossa pergunta deve ser: qual é o meu impacto no mundo? Essa deve ser a nossa pergunta hoje. O nosso lugar é em todos os lugares, independente de onde seja, na nossa casa, na escola, na faculdade, na igreja, no bairro, com os vizinhos, todo lugar é o nosso lugar. Agora a questão principal é: qual é o meu impacto no mundo? Qual é o meu impacto no lugar em que eu estou vivendo? E antes da gente continuar, vou convidá-los a fechar os olhos para falarmos mais uma vez com Deus. Pai bondoso e amado, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de abrir a sua palavra, de ouvir o Senhor falando, apesar de mim, Senhor. Que o Senhor diminua a mim mesmo, que eu não fale sobre mim, mas fale sobre Ti, sobre a Sua palavra, que a palavra que vier aqui possa transbordar no nosso coração e que a gente possa sair daqui transformados, Pai, não em palavras, mas em atitudes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, quem eu sou para eu mesmo? Alguém já se perguntou isso?
quem eu sou para eu mesmo? É muito normal a gente responder, geralmente, a nossa profissão. Ah, eu sou publicitário, eu sou médico, eu sou nutricionista, eu sou advogado. Mas isso não é quem você é. Isso é a profissão que você exerce, mas ela não diz quem é você. Ah, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa feliz. Isso também não diz quem você é. Existem outras coisas que dizem quem de fato você é. E é muito importante a gente reconhecer quem nós somos. E eu quero contar para vocês uma história bem rapidinha. Não vou falar sobre pandemia, mas tem a ver com. Quando você vê a máscara já começa a tremer, né? Lembrando do Covid. Mas hoje eu trabalho numa agência de publicidade, vão fazer 4 anos que eu entrei lá. Eu entrei em 2022, um ano depois aí do ápice da pandemia, e eu conheci uma pessoa chamada Ricardo. E o Ricardo, ele ia todos os dias de máscara para a agência. Eu só via os olhos dele, ele conversava muito pouco, e às vezes quando eu fazia uma brincadeirinha na agência, eu ouvia a risada dele. Mas eu nunca vi o rosto do Ricardo. Até que um dia a gente teve a festa de confraternização da empresa, e o Ricardo ia pegar uma carona comigo para a gente ir para o local da festa. Cheguei cedo na agência, tinha um carro parado que eu nunca tinha visto, tinha uma pessoa dentro do carro que eu também nunca tinha visto, e aí eu fiquei um pouco assustado, porque ainda era muito cedo, né, eu só não tinha se posto. Eu falei, vixe, acho que eu perdi. Aí a pessoa desceu do carro, veio ao meu encontro, eu falei, quem é você? Sou o Ricardo. Eu não é o Ricardo não, lógico que eu sou. Eu falei, para com isso, eu nunca vi seu rosto. Aí ele deu uma risada, na hora que ele riu, eu reconheci ele. É sobre isso, a gente precisa ter uma característica que mostre, que apresente quem nós somos. Se eu nunca tivesse visto o rosto do Ricardo, eu jamais saberia quem ele era por conta da sua risada. Então, tem gente que já nem sabe mais quem é de verdade. Por quê? Não faz essa autoavaliação. Mas não é só sobre olhar para dentro de nós. É muito importante, mas nós temos um exemplo que nos ensina a ser quem e como nós devemos ser. Mas o quão importante é a gente saber quem nós somos? E a Bíblia responde isso para nós. Salmo 51:6 diz: Deus se agrada da verdade no íntimo. Não é sobre quem você é por fora, é quem você é por dentro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração é o coração esse aqui que bate? Não é. A Bíblia é muito clara. Quando ela diz de coração, ela diz de mente. A nossa mente é quem governa os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Então nós precisamos entender quem nós somos, qual que é o nosso papel nesse mundo e qual é o impacto que Cristo espera que nós tenhamos aqui. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedente do mal. Como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Ou é sim ou é não. Não existe talvez. Talvez já é não. Não existe eu vou pensar. É não. Quando a pessoa quer, é sim. Não é verdade? Se alguém oferecer 1 milhão para vocês, o que vocês vão falar? Sim. Ah, acho que vocês vão falar. Quer pensar? Respondeu rápido. Com certeza quer. Quer? Agora se alguém falar, se joga naquela lama e fica ali passando frio, quem vai falar assim? Ninguém vai falar. Só que é desbravador, né? E se tiver valendo também o botãozinho lá, né? O broche, né? Então, a gente precisa ser muito objetivo sobre o nosso sim e sobre o nosso não. Porque isso vai dizer muito quem é de verdade e quem está apenas atuando. Às vezes a gente fala algo para outro só para agradar, na verdade. Às vezes a gente aceita algo só para agradar. E muitas vezes esse agradar, sabe o que ele faz? Ele fere os nossos princípios. Quantas vezes vocês já não se viram em alguma situação em que o sim que você falou, poderia falar, poderia romper um princípio que você cresceu aprendendo, e princípios devem e são inegociáveis. Mas como eu falei para vocês, existe um padrão, não é verdade? Quando a gente olha para nós mesmos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós vacilamos, nós falamos que não vamos errar nunca mais, nós voltamos a errar, então nós precisamos de um padrão, a gente precisa de alguém. E quem é esse alguém? 1 Pedro 2,21 vai responder para nós: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos entender sobre 5 características de Jesus
dos quais nós precisamos ter na nossa vida para que o nosso impacto seja real. E eu quero ler com vocês um texto de Ellen White que diz: o caráter de Cristo deve ser o nosso caráter. Devemos ser transformados pela renovação de nosso coração. Aqui está a nossa única segurança. Nada pode separar de Deus um vivo cristão. O que nos aproxima de Deus? O que Cristo nos pede? Que o nosso caráter seja igual a Ele. Mas Lucas, como que era o caráter de Cristo? O que Ele tinha de tão especial? Calma, a gente vai ver isso. Mas antes eu quero que vocês guardem essa frase no coração de vocês. Que ser cristão não é parecer crente. É parecer com Cristo. Não tem nada mais lindo do que alguém olhar para você e falar: hoje eu vi Jesus na sua vida. Porque a gente sabe que Cristo, por mais que Ele não tenha vindo levantar uma placa de igreja, é muito importante. As pessoas, eles tendem a criar preconceitos quando você coloca uma religião à frente. Mas quando você fala sobre Jesus, não há preconceitos, não há barreiras, porque nele não havia defeitos. Então nós não precisamos parecer crentes, nós precisamos nos parecer com Cristo. Então a gente vai falar sobre as 5 principais características de Cristo. E onde que elas estão? A Bíblia. Então, quem trouxe a sua Bíblia, pode pegá-la e nós vamos começar a nossa leitura no livro de João 13:35. Vou pedir para vocês deixarem aberta a Bíblia de vocês em João 13:35. O verso. A primeira característica principal de Cristo era o quê? Amor. E esse amor era o quê? Real. Não era um amor teórico. Como assim, Félix, amor teórico? Amor teórico é aquele que você chegar na pessoa e falar: eu te amo. Isso é muito fácil, né? Falar eu te amo é muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Mas o amor, ele não é palavras. Ele são ações, eles são atitudes, eles são posturas. Por exemplo, quando você fala em questão de respeito, como que você respeita alguém? Falando que você a respeita? Não. Quando essa pessoa está falando, você escuta. Isso é respeito. Quando essa pessoa faz algum erro e você não a critica, não a julga, não aponta o dedo, mas você acolhe com amor, isso é respeito. O que é bondade? É simplesmente o fato de você falar que é bom? Não. É o fato de você fazer algo por alguém. E todas as somas de coisas boas resultam no quê? No amor. O amor são atitudes. E não existe atitude maior do que a que Cristo fez por nós. E Lucas, me diz uma coisa. Amar quem eu gosto é fácil, né? E amar quem eu não gosto? Esse é um dos maiores desafios. E Cristo, ele conseguiu fazer isso com maestria. Ele amava as pessoas que fariam o quê? Que crucificariam ele. Ele não deixou de amar ninguém, mas ele também não deixou de ser quem ele deveria ser. Não abriu mão dos seus princípios, ele não abriu mão de qual era o plano que tinha para ele nesta terra. E a gente vem para a passagem que está em João 13:35, que diz: nisto todos os homens conhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O maior exemplo que um seguidor de Cristo vai deixar, sem dúvida nenhuma, é o amor. Quando a gente estende a mão como Caleb, alguém sabe o que significa fazer esse sinal? Tem 2 respostas. A primeira: quando você faz assim, você está deixando a sua marca. Ser Caleb deixa a sua marca. E a segunda, quando você mostra que sua mão está disponível, que sua mão está aberta, que sua mão está aparente, você está o quê? À disposição. Ser Caleb é deixar a marca e estar à disposição. E quando você faz isso, você ama. Porque uma das coisas que nós temos mais preciosas hoje na nossa vida é o quê? O tempo. O tempo, ele é o quê? Inegociável. Ele não volta. Quem aqui consegue voltar no tempo? Só o relógio, né? Ele vai voltar, mas vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então o tempo, ele é extremamente precioso. E quando você dedica tempo para alguém, você está demonstrando amor por essa pessoa. Então essa é a primeira característica e é ela que vai nortear todas as outras. Porque se não tiver amor, não há mais nada. Segunda característica: obediência. Mas obediência é quando ninguém vê. Vocês lembram a história que eu contei na quarta-feira? Sobre jogar bola na sala? Quem não estava aqui não vai lembrar, né? Eu contei na quarta-feira que
em casa a gente tinha uma sala um pouco larga, né? Então para mim parecia um campo de futebol. Só que minha mãe não deixava eu jogar bola. Falava, filho, não joga bola. Só que quando ela saía, o que eu fazia? Eu jogava bola na sala, até que um dia eu aprontei. Então, obediência, ela acontece principalmente quando ninguém vê. O segundo verso a gente vai ler em João, mesmo livro, né? Só que agora 14, 15. Se vós me ameis, guardai os meus mandamentos. Quão importante é guardar os mandamentos? Ele que nos salva? Mas por que é importante? Porque ele reflete o amor de Cristo. Primeira característica, amor. E a segunda, obediência. Mas existe obediência sem amor? Não tem como. E a gente sabe que os mandamentos, querendo ou não, é quem vai nos caracterizar como seguidores de Cristo nos finais do tempo. Porque em Apocalipse fala, né? Que aqueles que escolheram guardar os mandamentos de Deus são os que vão testemunhar do seu amor. Parafraseando, tá? Não está escrito assim o verso. Porque fidelidade, ela não é apenas pública, é também no íntimo. É muito mais difícil nós sermos obedientes no íntimo do que na frente dos outros. Porque muitas vezes nós queremos viver de aparência. E é exatamente isso que a gente vai se desfazer, de aparência. E a gente vai para o terceiro ponto que Cristo tinha. Esse aqui era forte, hein? Humildade. Sem aparecer, só servir. Como assim, Félix? Sem aparecer, só servir. A humildade. Quem aqui se considera humilde? Ah, quase que eu peguei vocês, hein? O primeiro traço da humildade é você não se achar humilde. Não existe isso. Uma pessoa humilde, ela não se considera humilde. Ela é por ser quem ela é. É uma característica que outros te dão, não que você se autodenomina como. E assim Cristo era visto. E a gente vai ler Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, 3 diz assim: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atende cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você quer ser visto ou você quer fazer diferente? Isso muda tudo. Cristo ele não fazia para que os outros olhassem para ele e falassem: esse é o Messias, esse é Deus, ele é rei. Não, ele fazia porque ele abriu mão da sua vida por nós. Então tudo que ele fazia era por quê? Porque existia amor. Amor, obediência e humildade. Vocês podem esquecer tudo, mas esses 5 pontos eu quero que vocês lembrem: amor, obediência, humildade. Próxima característica de Cristo: pureza. Não apenas no que se faz. A pureza, ela é algo fácil ou complicado de se ter? Complicado se depender de nós, né? Nós não somos puros porque nós dependemos de nós mesmos. Somos puros porque há um Deus que vai nos purificar. E Jesus, ele se tornou puro, não só em suas atitudes, mas em tudo que ele pensava. Porque em momento nenhum ele pecou. Nós já pecamos várias vezes, né? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus 5:8. E nós vamos entender um pouco mais sobre a pureza. Mateus 5:8 diz: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma vez, quando a gente fala de coração, a gente fala de mente. Como que a gente mantém a nossa mente pura? Não se contaminando. Mas como a gente não se contamina? Existe uma frase que diz que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Sabe como você se mantém puro?
fechando os olhos. Assim seria muito fácil. Mas é evitando ver aquilo que não te faz bem. O que não faz bem, Félix? Não preciso dar nome, né, gente? Vocês querem que eu dê nome? O pecado tem vários nomes. Cada um sabe qual é a cruz que carrega. Fechar os olhos para isso não é simplesmente desviar o olhar. É você escolher não fazer aquilo. A maior pureza que a gente pode carregar é a gente realmente lutar contra o nosso maior pecado. Porque é difícil. A pureza não é apenas o que você faz, mas também o que você consome. É filmes, são séries, são músicas, são livros, são pessoas, muitas coisas. A gente pode dar nome para muitas coisas, mas só vocês podem especificar o que é que tira do seu coração a pureza que Cristo pede. Então, amor, obediência, humildade e pureza. Quinta característica de Cristo: propósito. Ele sabia o que ele veio fazer nessa terra. Vocês não têm que ter dúvida. Vocês, como cristãos, têm que ter certeza. Qual que é o nosso papel nesse mundo? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa função? Lucas 19:10 vai nos responder. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem... Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O lema dos jovens: os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. Nós temos também a frase: salvar do pecado e guiar o serviço. Esse é o nosso propósito como servidores de Cristo. Buscar aqueles que, assim como nós, também estiveram perdidos. E isso exige o quê? Exige amor. Exige amor. E tem muita gente aqui na igreja vivendo sem saber para quê. Se você em algum momento, antes de conhecer a Cristo, já se perguntou qual era o seu propósito, eu aceito. Mas se depois de conhecer a Cristo você ainda tem dúvida sobre qual que é o seu propósito, tem muita coisa para ser refletida sobre isso. E eu já tive que refletir bastante sobre ela. Esses dias eu fui passar a mensagem numa vigília, longe, viu? Lá depois do Varginha. Eu achava que Acre era perto, até ir pra Varginha. E aí eu contei uma história para eles que me fere até hoje, porque como eu falei para vocês, estou numa agência há 4 anos. E a gente tem toda semana uma reunião ali com os coordenadores, com os heads e com a galera aqui principal de algumas funções. E eu faço parte de uma equipe que é 99% adventista, porque a gente presta serviço para a educação adventista. Então, os funcionários são, mas tem um ou outro que não é. E aí a gente estava na mesa e tem uma pessoa chamada Diogo, que ele não é adventista. E aí a gente estava dando risada ali, falando sobre igreja e tudo mais. Aí alguém falou para ele, falou: ei, Diogo, quando é que você vai para aí? Falou: Diogo, só falta você se batizar e ser adventista. Aí ele virou e falou: mas ninguém nunca me chamou para a igreja. Vai fazer 4 anos que eu conheço o Diogo. Muita gente ali é adventista naquela mesa. Mas vocês acham que eu coloquei a culpa em outro ou eu coloquei a culpa em mim? Em mim mesmo. Diogão vai ser pai. Ele vai ser pai. E se eu apresentasse a igreja para ele? E se o filho dele conhecesse a igreja? E se os amigos do filho dele conhecessem a igreja? E se a esposa dele, que não é da igreja, conhecesse a igreja? Vocês entendem qual que é o nosso propósito? A gente esquece do nosso propósito. Por quê? A gente vive a vida para nós e não para Deus. Nós somos egoístas. E essa é uma característica de Cristo que a gente muitas vezes esquece, que é o quê? Propósito. Vocês acham que eu conto para vocês como feliz? Vocês não sabem, até hoje eu estou com remorso disso. Mas vocês acham que eu já não convidei ele? Agora eu vou falar, agora só falta ele aceitar. Só de raiva. Fiquei chateado. Gente,
que você é cristão, sua vida provaria isso? Às vezes a gente acha que só nossas atitudes bastam. O Diogo me mostrou que as palavras também são necessárias. Não é porque todo sábado eu estou na igreja, não é porque quase toda quarta eu estou no culto, não é porque quase todo domingo eu estou no culto, não é porque eu estou fazendo a missão Caleb que ele vai olhar para mim e ele vai sentir vontade de ir para a igreja. Talvez aquilo ajude ele a mudar as atitudes e repensar sobre quem ele é, assim como em algum momento da minha vida isso aconteceu. Mas são as palavras, é você falar, vamos para a igreja, que pode fazer com que alguém se levante e faça. No marketing, a gente não faz um anúncio sem no final fazer um convite. A gente apresenta toda uma história, no final a gente fala, fez sentido? A gente uma visita. A nossa vida tem que ser assim. Você apresentou Jesus para alguém por meio das suas atitudes, no final, faz sentido? Vem nos visitar. Vem conhecer eles de perto junto com uma comunidade que ama Cristo. A gente precisa falar de Deus para as outras pessoas. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer, ansiosos a beber da água da vida. Alguém aqui já passou sede? Vocês sabem o valor que a água tem. A gente já passou sede de Cristo. Hoje a gente transborda. Dá um pouquinho dessa água para quem está precisando. Esse é o nosso propósito. Você não foi chamado para ocupar lugar nesse mundo. Você foi chamado para causar um impacto. Mas, gente, não é fácil, né? Sabe por que não é fácil? Porque a nossa guerra não é contra pessoas, é contra a força do mal. Efésios 6,12 diz que a nossa batalha é contra as potestades e a força do mal. Nós, como seguidores de Cristo, nós somos feitos de espetáculo para as pessoas. Eles anseiam em ver os nossos erros para poder jogar na nossa cara. E o maior problema não é esse. O maior problema, às vezes, é a gente entender qual é a nossa maior batalha espiritual. Qual que é o pecado que a gente carrega, que pesa no nosso coração e que dificulta a gente ter as mesmas 5 características de Cristo. Às vezes a minha maior batalha é o trabalho. Eu olho tanto para os resultados que eu esqueço de olhar para as pessoas. Alguém já viu o trabalho como pecado? Já? Mas é difícil a gente ver isso. O trabalho é necessário, é alimento. Ele se tornou um mal necessário depois do pecado, porque o trabalho, obviamente, fazia plano da criação de Deus, mas não era para ser algo árduo, algo que tira o nosso sono, em que dá dor de cabeça, em que faz a gente temer se vai ser mandado embora, se não vai. Não era para o trabalho ser assim. E hoje ele é, e às vezes ele ocupa um espaço maior no nosso coração do que propriamente é Cristo. E esse é o problema. E isso é uma das coisas, só que eu estou falando, existem várias outras coisas, mas a gente precisa entender que tem coisas que você não vence sozinho. Tem coisas que a gente não vence sozinho. Poderia trazer, por exemplo, aqui um time de futebol. Ele é composto por 11 jogadores. Um só, mesmo que fosse o Pelé, teria a chance de ganhar de outros 11? Não tem como. A vida de um cristão é assim. Porque a gente já descobriu que a nossa luta não é contra o outro ser humano. É contra as forças do mal. Eles já foram derrotados por Deus. E eles continuarão sendo derrotados se a gente entender que nós precisamos de Cristo para ter as suas 5 características e vencer a batalha que muitas vezes nos cega para sermos igual a Cristo. 1 Coríntios 10, 13 diz: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Quem já olhou para o pecado que comete e fala, cara, não tem como abandonar isso? Às vezes a gente faz isso, mas Cristo é claro em dizer que não há pecado maior que você não possa suportar. Essa passagem bíblica, ela me sustenta por muitas vezes. Porque eu não vou contar hoje meu testemunho, talvez em outro momento, mas eu já estive afastado da igreja. Eu era viciado em maconha, fumava todos os dias. Para mim era impossível abandonar isso.
Mas Cristo ele me encontrou. E já fazem mais de 7 anos que eu estou vivo. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Não porque eu sou bom, porque Deus é bom. Porque quando eu lembro dessa frase, eu sei que não há pecado maior do que eu não possa suportar, porque eu sei que eu tenho a Cristo. Não porque eu posso sozinho. Os que são participantes da natureza divina não cederão à tentação. O inimigo está trabalhando com todo o poder para vencer os que se empenham em viver a vida cristã. Aproxima-se dele com tentações, na esperança de que não de ceder a elas. Assim espera poder desanimá-los. Mas os que firmaram os pés na rocha dos séculos não há de ceder às suas sutilezas. Lembrar-se-ão de que Deus é seu Pai e Cristo seu auxiliador. O Salvador veio ao mundo para trazer toda a alma provada e tentada força para vencer, assim como ele venceu. Devemos nos firmar na rocha todos os dias. Ellen White também diz, que basta 1 hora sem oração para que a gente possa cair em tentação. Às vezes eu passo um dia sem orar. Não é fácil falar isso, mas sou pecador. Você não é fraco, só precisa parar de lutar sozinho. Você nunca vai vencer o pecado se Cristo não estiver com você. E eu quero finalizar lendo com vocês Romanos 12, 2. Capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. A renovação da nossa mente é nós amarmos uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. É nós sermos obedientes quando ninguém vê. É nós sermos humildes assim como Cristo foi. É nós termos pureza com aquilo que nós consumimos. E por final, é nós termos um propósito como cristãos na nossa vida. O mundo não precisa apenas de gente falando de Jesus. Precisa de gente que vive como Jesus. Não basta só falar dele. Temos que viver como ele. No final, as suas atitudes também falarão, muitas vezes mais do que as suas palavras. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar.
Se você enxergou que na sua vida falta alguma dessas 5 características de Cristo, vou te convidar a se pôr em pé. E antes de eu começar a orar, eu convido você, no seu particular, a falar com Cristo. Fala sobre algo que você sente falta na sua vida dessas 5 características. Pede ajuda para se transformar. Eu vou dar uns minutos para vocês e a gente ora juntos em seguida. Amado, que bom que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, porque nesse momento várias vozes, mesmo que internas, clamaram ao Senhor porque sentiram falta de alguma característica da qual o Senhor nos ensinou enquanto esteve nessa terra, Pai. O Senhor sabe onde nós temos falhado, onde nós temos errado. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, Pai. Por isso que nós clamamos por Senhor misericórdia, que nós possamos a cada dia negar o nosso eu e viver mais a Ti, Pai. Para que o nosso caráter possa ser moldado, possa ser o mais próximo possível do Seu, Pai. Para que as pessoas não vejam em nós só alguém que vai para a igreja, mas alguém que decidiu mostrar quem é Cristo, Pai. Que o Seu amor transborde em nós. Que o amor seja a maior das características em nós, Pai, para que a partir dele nós possamos ser obedientes, nós possamos ser humildes, nós possamos ser puros e nós possamos cumprir o propósito que o Senhor nos deixou nesta terra, que é encontrar aqueles que ainda não ouviram Sua palavra, para que o céu possa ser povoado, Pai. Que essa música que nós cantamos agora, de um lugar que nós vamos, que não seja um lugar onde só exista eu, mas que exista nós, Pai. Abençoe a vida de cada um aqui, a sua semana, que o Senhor possa guiá-los, Pai, possa ajudá-los, que na nossa batalha o Senhor possa ser sempre o nosso general. Amém. Damos graças a Ti, não porque há méritos em nós, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estão aqui. Deus seja louvado pela presença de você aqui hoje. O José ficar ali à porta, ele vai cumprimentar a todos. Chamo o time de louvor aqui para que a gente possa louvar a Deus cantando o Meu Pastor. Aqueles que quiserem já ir cumprimentando o Lucas, fiquem à vontade. Nós vamos louvar. Eu andei em segurança, de mim afastaste todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei.
seguirá, onde a flor da vontade me seguirá, de bênçãos me cercará.